Oi, pessoal, bora continuar o assunto, né, sobre a questão do nosso recém-nascido. Então, assim, o nosso bebê nasceu e ele foi para casa. E já que ele foi para casa, a família é atendida por uma equipe de saúde da família e ele vai ser visitado, ele deve ser visitado, né? Professor, e quando é que deve ocorrer essa primeira visita, né? O ideal é que essa primeira visita, né, ela ocorra na primeira semana de vida desse recém-nascido. Se a equipe não pode ir até o posto, aliás, se a equipe não pode ir até a casa dessa criança, é interessante que essa criança ela vá até a UBS, tá? Então, assim, o objetivo dessa primeira visita, né, dessa primeira consulta, é estimular e ajudar a família nas dificuldades do aleitamento materno exclusivo. A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde, o Ministério da Saúde, eles recomendam que de 0 a 6 meses, o único alimento ofertado a essa criança seja o leite materno, né? Não tem necessidade de dar água, não tem necessidade de dar chá, não tem necessidade de dar açúcar ou qualquer outro alimento. O leite materno, ele é completo, ele alimenta, ele previne contra infecções e ele ainda fortalece o vínculo mãe e filho. Então, o ideal é que essa criança seja alimentada exclusivamente no seio até o 6º mês de vida, tá? Orientar e realizar imunizações, né? Quando a criança nasce, ela tem que receber uma dose da hepatite B e uma dose da BCG, ainda na maternidade. Caso isso não tenha acontecido, essa criança ela tem que receber essa vacina numa UBS ou até numa maternidade, já que a dose da BCG só é ofertada nas maternidades. Verificar a realização da triagem neonatal e estabelecer ou reforçar a rede de apoio à família, né? Tá orientando essa família, tá conduzindo essa família no cuidado com este novo ser que é essa criança. Então, assim, cada bebê é único, assim como a sua família. Então, esses cuidados, eles devem ser individualizados. A forma como o bebê é tratado numa casa é diferente da forma como ele é tratado em outra casa, porque é outro bebê e é uma outra família. A situação financeira, as condições da casa são diferentes. Então, esses cuidados, eles devem ser individualizados. E para que a gente esteja observando essa consulta, é essencial a presença do cartão de vacina e o preenchimento para que fique ali registrado as informações de saúde dessa criança, né? O profissional que vai fazer essa visita, ele deve fazer uma anamnese completa, observar qual foi o índice de Apgar desse bebê quando ele nasceu, no primeiro e no 5º minuto de vida, tá? E avaliar as condições do nascimento e os antecedentes familiares. Como, né? Então, assim, ele vai investigar as condições do nascimento dessa criança. Qual foi o tipo de parto? Foi um parto normal? Foi um parto cesáreo? Foi um parto fórceps? Qual foi o local do parto? Foi na maternidade? Foi em casa? Foi no meio da rua? Qual foi o peso ao nascer? Se a criança nasceu com peso adequado, ela nasceu com baixo peso? A idade gestacional desse bebê, ele nasceu de tempo, ele nasceu antes do tempo, ele nasceu depois do tempo. Teve alguma intercorrência durante a gestação? A mãe teve ameaça de aborto, teve alguma doença? Na hora do parto aconteceu algum problema? Ou no período neonatal, né? O que foi que aconteceu? Teve algum tratamento que foi realizado? E investigar os antecedentes familiares, né? As condições de saúde dos pais e dos irmãos, se os pais têm problema de pressão, têm problema de diabetes, tem alguma má formação, ou algum dos irmãos também. Qual foi o número de gestação anterior? É o primeiro parto? É o segundo? É o terceiro? É o quinto? Tem quantos irmãos vivos, né? Quantas crianças que conseguiram chegar a mais de 5 anos de idade? Tudo isso deve ser observado pelo profissional que está fazendo essa visita. Como eu já disse, né? Deve ser feito um exame físico completo, tá? Então, assim, tudo que esse profissional achar, ele deve descrever e compartilhar com os pais para facilitar o cuidado e as necessidades desse bebê. Então, assim, a questão de
verificar o peso, né? Em casa não tem como fazer, a não ser que o profissional leve uma balança. Mas se for no consultório, tem que fazer o peso, né? Verificar o comprimento e o perímetro cefálico, tá? Então, assim, eu sempre aconselho os meus alunos, a criança ela tem que ser pesada totalmente despida, né? Você tem que tirar tudo. Ah, professora, até a fralda. Até a fralda. Você pode até jogar a culpa no profissional enfermeiro, no profissional médico, dizer que se essa criança entrar pesada e o peso não for sem a fralda, vocês vão ser chamados a atenção. Gente, uma fralda cheia, ela pode pesar muito, então o ideal é que essa criança seja pesada sem fralda, tá? Ver a questão do comprimento, porque é um dos parâmetros, né, do desenvolvimento e um dos parâmetros do crescimento e a questão do perímetro cefálico, para ver se essa criança a cabecinha tá dentro do esperado, dentro do normal. Ver a questão do desenvolvimento social e psicoafetivo. Como? Observar a forma como essa criança é tratada pela mãe, pelo cuidador, pelos outros familiares, tá? Verificar o estado geral. Como, né? Observar a postura do recém-nascido, ver a questão do padrão respiratório, ver a questão da temperatura, observar a face, né? Ver a questão de alguma malformação, ver se tem algum tipo de deformidade ou aparência sindrômica, se tem aspecto de síndrome de Down ou alguma outra síndrome. Observar a pele, né, se tem presença de edema, que é o inchaço, se essa pele está pálida, se ela está cianótica, lembrando que a cianose e a coloração azulada, né, só lembrar dos Smurf, e ictérica, aquela coloração amarelada, lembrar do Bob Esponja, tá? O crânio, o profissional tem que examinar as fontanelas, os olhos, né, o reflexo fotomotor e a presença de secreção purulenta, tá? Ver se tem alguma secreção de pus no olho deste bebê. A questão da orelha e audição, né? A realização da triagem auditiva neonatal universal. Esse bebê, ele tem que passar pelo teste, ele deve passar pelo teste da orelhinha, ver a questão da implantação dessas orelhas, né? A gente já falou que implantação de orelha baixa é indicativo de algum tipo de síndrome, o tamanho e a simetria das orelhas, se elas são simétricas, se elas estão posicionadas de um lado e do outro da mesma forma. O nariz, né? Ver se tem alguma secreção, porque caso haja, é indicativo de sífilis, tá? A boca, deve ser observada a úvula, o tamanho da língua, né? No caso, se essa criança não tem uma macroglossia, que é a língua maior do que a boca, a questão do palato, freio lingual e a coloração dos lábios, o pescoço, né? Avaliar a simetria facial e a posição viciosa da cabeça, ver o tórax para ver se esse tórax tem assimetria, além de apalpar as clavículas, o abdômen, né? Observar a forma desse abdômen e observar também a respiração. E com relação à genitália, no caso dos meninos, apalpar a bolsa escrotal para identificar se há presença dos testículos, né? Porque esses testículos, eles são gerados dentro do abdômen, só no final da gestação é que eles tendem a descer para a bolsa escrotal. E no caso da genitália feminina, observar os pequenos lábios e o clítoris, se está ou não mais proeminente. Com relação ao ânus e o reto, ver a questão da permeabilidade anal, bem como a presença do orifício e a presença de fissuras, perdão. Eu coloquei uns slides mostrando os bebês com alguns tipos de alterações, tá? Para vocês estarem olhando. E com relação à presença de situação de risco e vulnerabilidade à saúde do recém-nascido, né? Eu enumerei algumas situações de vulnerabilidade. Criança que é residente em área de risco, né? Um bebê que mora numa área de risco pode estar sujeito a uma situação de violência. Baixo peso ao nascer, que é quando esse bebê pesa menos de 2,5 kg. A questão da prematuridade, o bebê que nasceu com menos de 37 semanas gestacionais, que ele pode não estar totalmente desenvolvido, ter dificuldade respiratória. Bebê que pode apresentar asfixia grave, uma PIGA menor do que 7 no 5º minuto. Então, a gente vai ter que olhar no cartão de vacina ou na declaração de nascido vivo que a maternidade emite, ver se ele teve algum tipo de internação ou intercorrência, né?
se durante a gestação teve alguma intercorrência ou internação, ou até depois do parto, se ele precisou ficar na maternidade por mais tempo por conta de algum problema. Mãe com menos de 18 anos de idade, né? No caso, essa mãe é um adolescente, esse bebê ele pode estar numa situação de vulnerabilidade, passar por conta de como foi essa gestação. Foi uma gestação, com certeza não foi uma gestação planejada, mas foi uma gestação desejada. Ela fez pré-natal, tomou todas as vacinas, fez uso do sulfato ferroso, fez uso do ácido fólico, o pai estava presente, o pai assumiu, tudo isso conta, né? Mãe com baixa escolaridade, no caso, menos de 8 anos de estudo, né? Quanto mais estudo, mais conhecimento. Então, maior a chance dessa criança ser bem tratada, ser bem acolhida. Não estou querendo dizer com isso que uma pessoa que não tem estudo vai tratar mal o seu filho, mas o que espera-se é que quanto maior o estudo, maior o grau de entendimento, maior seja a dedicação e o cuidado com essa criança. História familiar de morte de criança com menos de 5 anos de idade, né? Precisa saber se já houve algum bebê que morreu e o porquê que aconteceu essa morte. Professora, e com relação aos cuidados, né, com o recém-nascido, o que a gente pode estar orientando? A questão da necessidade da lavagem das mãos para todas as pessoas que vão ter contato com essa criança, né, inclusive as visitas, principalmente nessa época de pandemia, né, todo mundo tem que estar lavando a mão, porque a gente sabe que, embora as mãos não estejam visivelmente sujas, elas apresentam micro-organismos que são causadores de doença, principalmente doenças respiratórias, no caso da Covid. Então, assim, essa família também deve ser orientada para que ninguém fume dentro de casa, tá? E aqueles que acabaram de fumar não devem pegar o bebê no colo. Orientar sobre o banho, né, e os cuidados com o cordão umbilical. Essa criança, ela não precisa ter uma banheira sofisticada, mas ela precisa ter pelo menos uma bacia que seja só para o banho dela, né? E aí, como eu falei já, não é preciso ela ter um shampoo, um condicionador, um sabonete líquido, mas ela deve ter um sabonete próprio para bebê e só para ela, tá? O cuidado com o cordão umbilical, né, que deve cair nas 2 primeiras semanas. Então, toda vez que ela banhar ou que ela tiver visivelmente suja de fezes e de cocô, ela deve ser higienizada e a mãe deve pegar um cotonete, molhar no álcool a 70% e passar nesse coto. E esse coto deve ser mantido limpo e seco. Não tem necessidade de umbigueira, não tem necessidade de botar borra de café, de botar moeda, de amarrar, nada disso, tá? A questão de colocar o bebê na posição supina, né, que é a posição de barriga para cima para dormir, porque essa posição já foi comprovado que ela previne a morte súbita do lactente. Ah, professora, mas a minha mãe me colocava para dormir de lado ou de bruço, né? Mas assim, hoje em dia a pediatria indica, né? A Organização Mundial de Saúde indica que o ideal é que o bebê fique de barriga para cima, porque ele estando de barriguinha para cima, ele vai colocar a cabecinha de lado. E aí, no caso dele golfar, né? Ele não vai ter como se engasgar com esse alimento, porque ele vai estar viradinho de lado, tá? Orientar essa família com relação à prevenção de acidentes, né? Então, assim, as grades do berço, ela deve estar na distância correta, né? A questão de cobertas, nada de cobrir, colocar um monte de pano no bebê que ele pode se sufocar, se asfixiar. O ideal é que ele nem use travesseiro, tá? E toda vez que for transportar esse bebê, o ideal é que ele seja feito naquela cadeirinha que é própria para bebê e que essa cadeirinha esteja no banco de trás. Não deixar essa criança perto de animais, mesmo os da casa, porque a gente não sabe qual é a reação desse animal. Esse ano já aconteceu 2 casos de bebês que foram mortos por conta dos cachorros da casa, tá? É importante também verificar a questão da vacina, se ele recebeu a vacina na maternidade, senão ele vai ter que ir em busca dessa vacina. A vacina contra a hepatite ele pode conseguir na UBS, mas a da BCG só vai ser encontrada nas maternidades. E é preciso agendar antes, tá? Então, gente, a segunda parte da nossa aula era essa. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, lembrando que qualquer dúvida eu estou à disposição, ok? Fiquem bem e até a próxima.